Com grande tempo de preparação nesta semana sem jogos, a Ponte Preta segue focada em seu próximo compromisso diante do Paysandu na segunda-feira às 9 horas da noite. E sabendo que esse confronto direto será essencial para a permanência na Série B, a Macaca conta com a ajuda de sua torcida. Necessitando do apoio da nação pontepretana para ser um fator extra dentro das quatro linhas, a Alvinegra liberou o check-in para sócios torcedores e iniciou as vendas de ingressos para a partida contra o clube paraense. Os preços variam de R$20 a R$100 entre os diferentes tipos de setores no Moisés Lucarelli. O duelo de tamanha importância nesta reta final de competição marca o retorno do Paysandu ao Majestoso. A última vez em que o Papão da Curuzu enfrentou a Ponte no Moisés Lucarelli foi em 2018 pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E foi justamente nesse último encontro entre os dois times que o Bicolor de Belém conseguiu a primeira vitória da história jogando no estádio do Alvinegra. A Macaca possui uma ampla vantagem jogando em casa contra esse adversário. Ao todo, foram 4 vitórias da Ponte, uma do Paysandu e um empate. Para essa partida, Nenê Santana deve ter a volta de 5 atletas que não atuaram na derrota para o Mirassol. E na manhã de ontem, a equipe jurídica da Ponte conseguiu evitar um possível desfalque para a Macaca. Sérgio Rafael escapou de uma punição que poderia tirá-lo dos últimos 4 jogos do campeonato. O zagueiro foi julgado pelo STJD devido a um coice dado em um jogador adversário na derrota para a Chapecoense na 25ª rodada da Série B. Apesar de Sérgio Rafael estar sendo a 4ª opção como zagueiro nos últimos jogos, a possibilidade de poder contar com mais um atleta vai ser muito importante nesse jogo, em que o próprio técnico da Macaca considera uma das grandes finais no ano. E nós temos em casa 2 jogos ainda para fazer. Eu acredito que com 2 vitórias, uma vitória e um empate, a gente consegue sair dessa zona. Então, dessa zona não, dessa condição. Nós temos um jogo decisivo na próxima semana, aliás, na outra segunda-feira, e é matar o Paysandu e seguir, como sempre, a gente tem certeza que a Ponte vai continuar na divisão, na Série B. Ao contrário de Sérgio Rafael, quem não deve ser relacionado para esta partida é Gé. O artilheiro da Macaca estaria retornando de suspensão, mas voltou a sentir dores na coxa e deve ficar afastado por um mês no departamento médico. Dessa forma, o camisa 9 da Ponte deve desfalcar a equipe alvinegra até o fim do campeonato. Ainda no setor ofensivo, durante esta semana a Ponte Preta rescindiu o contrato com o atacante Paulo Vidiero. O primeiro colombiano da história a vestir a camisa da Macaca estava no Atlético de Minas Gerais e conseguiu o acesso para a Série B. O atacante de 26 anos tinha um contrato até o início do ano que vem, mas a continuação do jogador no Moisés Lucarelli não interessava a nenhum dos lados. Pela Ponte, Paul fez 13 jogos e balançou as redes somente uma vez. Bom, a Ponte joga na segunda-feira. E sempre que vem esse horário, rapaz, eu lembro de um circo. Rodou o país, né? Bostock. Chamado Bostock, né? Acho que é isso. E tinha um senhor de barba que falava do circo, acho que era o proprietário do circo. E aí ele falava da sessão, tinha engolidor de fogo, engolidor de espada, trapezista, malabares, enfim. Falava do conteúdo do evento. Na hora de falar o horário da sessão do circo, entrava uma moça, uma menina, era menina, depois ela cresceu, né? Ela já é bisavó. E aí ela falava o horário da sessão do circo, e ela falava com aquela vozinha, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Essa era a propaganda, mas aí ela já tinha crescido, né? Ela tinha virado moça. Mas ela começou a fazer a propaganda, era garotinha, bem pequenininha. Diretor. E ela falava com aquela vozinha na hora de falar a sessão. Como que ela falava, Band? 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Diretor, fecha no CH, olha a satisfação dele. Tanta coisa que podia ser ocupada aqui, então, divulgada. O cara fala essa bobagem aqui há 15 anos aqui. O jogo da Ponte Preta vai ser na segunda-feira, às 9 da noite. 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Mais um pouquinho, divulga mais. 9 da noite, Ponte Preta e Paysandu. Jogo marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Atenção, hein? Por dentro. A torcida precisa ajudar. Você que é ponte pretano, convide o amigo aí que você sabe que torce pra Macaca. Leve ele pro estádio. 10 mil torcedores. Lugar de ponte pretano vivo é dentro do Majestoso. Eu, em cima dessa linha de convidar a torcida da Ponte para comparecer, porque o jogo é esse, né?
Então, É decisão de Copa do Mundo. De Copa Decisão de Champions. Interestelar. Decisão do Torneio da Cana, lá de São Joaquim da Barra. A gente tem falado isso daqui com alguma frequência e eu recebi mensagens de alguns poucos pontepretanos. Eu digo poucos porque tem o meu contato pessoal. São pessoas mais próximas. Dizendo, sabe por que eu estou em dúvida se eu vou ou não? Porque, você está dizendo aí que tem que ter atmosfera, que é a torcida que vai fazer o gol, que a torcida é mais importante. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu cravo aqui, eu confirmo que a torcida é mais importante do que o time dentro de campo. Mas eu fui no derby, tinha lá um número aproximado de 17 mil torcedores e o time não jogou. Como é que vai pôr 17? Se com 17 não jogou, você está pedindo 8, 10... Cara, vira a página, você que é torcedor, vira. No derby foi um momento pontual, a página muito forte, a tensão, a torcida empurrando e o time deu aquela travada, é uma coisa pontual, acontece. E também dê méritos para o adversário, que fez um segundo tempo muito bom, e a Ponte não jogou bem, apesar da torcida ter ido. Acontece, só que o derby é um jogo, por isso que o Vadão chamava de um campeonato à parte. O derby é um jogo maluco. No derby tudo pode acontecer. A Ponte já ganhou do Guarani recentemente, no primeiro jogo, de torcida única em Campinas, 18 mil torcedores, e a Ponte ganhou do Guarani no brinco de 3-2, sendo que o time do Guarani era melhor do que o da Ponte. Agora, recente, aí anos 20, aí, do 2019, 2018... próximo já da segunda dezena do terceiro milênio. Então, desconsidere nesse momento. Lamba as suas feridas de derrota no derby. Mas esse jogo é mais importante do que o derby. E aquilo que aconteceu no derby, aquela travada com bom público do time da Ponte, em alguns momentos até amarelou, no derby pode acontecer, num outro jogo eu não acredito. Então não deixe o seu time cair. Porque o Paysandu mobilizou até o presidente da Federação Paraense de Futebol para estar aqui em Campinas, que disse que quer fiscalizar a arbitragem, que não sei o que mais. Então a Ponte em casa tem que usar as suas armas legais. E as suas armas legais são todas menos importantes do que a presença marcante do seu torcedor. E você, CH, você disse que tinha coisas importantes da Ponte Preta para falar. Então fale, CH. Eu sempre tenho, modestamente falando, coisas importantes a falar, não só da Ponte. Ô Batista, mobilização é a palavra de ordem. Se não mobilizar dentro e fora de campo, não tem jeito de vencer a partida. A Ponte não chuta no gol. Agora, tem que ter espírito de faca entre os dentes, sangue nos olhos, na linguagem figurada, e ter equilíbrio. E esse é o grande desafio. Além do Paysandu, que é um time que merece todo o nosso respeito, o time tem que ser intenso, ter muita garra e não passar do ponto. Ter equilíbrio e ser inteligente. Porque eu tenho certeza, Batista, de uma coisa. O resultado eu não sei o que vai acontecer, mas que a partida vai ser nervosa, vai. E eu vou pro rápido intervalo e volto já já. Que isso?